a regra da cadeia. Ok? É a regra da cadeia. Bom, esta regra se aplica quando você quer derivar a função composta. Né? Então vamos considerar duas funções tais que duas funções f e g tais que f igual a g de x está bem definido. Essa composta está bem definida, né? Então, vamos dizer, aqui vai de R em R, e daqui de R em R também. Primeiro aplico G, e depois aplico F, né? Então, definimos a derivada de f igual a g de x como sendo então, como se calcula essa derivada? A derivada composta. Então, você calcula a derivada, se quiser colocar assim, essa composta como sendo esta, não? F de g de x, né, que é a composta. Então, como você deriva isto? É a derivada da função de fora, certo? Calculada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Correto? Essa aí é a derivada da função composta. Essa regrinha aqui. Ok? Como anotação, podemos dizer assim: se temos que y é f de u e u é g de x, certo? Então, para que você veja a emenda aí, né? Então, se você substituir o u, você tem essa forma aqui, né? Substituindo o valor de u aqui dentro. Então, a derivada da função y em relação à variável x, né, porque y é f de g de x, né? No fundo, é isso. Então, você deriva primeiro y em relação a u, vezes, que é de dentro aqui, né? Vezes a derivada de u em relação a x. Que é a mesma coisa que está aqui escrita. Correto? Só que aqui usando a notação tradicional
né, do D. Um Dzinho esse, que indica a derivada. E aqui usando linha, né? Então é isso. Você, quando tem uma composta, você deriva primeiro a função de fora e calcula essa derivada na função de dentro, certo? E depois calcula a derivada da função de dentro, né? Então, vejamos como funciona essa regra da cadeia, né? Por isso que chama-se regra da cadeia, porque você vai... Assim, você tem uma sequência de funções, não é isso? Você está inventando uma na outra como se fosse na corrente, na cadeia, na corrente de funções. Então, aí você vai fazendo a derivada. Aqui estamos colocando duas funções, certo? Mas essa composta pode ser de várias, né? De várias funções. Uma quantidade infinita de funções você pode fazer a composta, se tiver bem definido. Colocar aqui, para se lembrar. Ok? Então vamos ver alguns exemplos de como se calcula essa regra da cadeia. Está me ouvindo bem? Estou congelando um pouco a garganta. Não estou assim, meio por aí. Ok. Então, vamos ver. Então, calcule a derivada. Então, vamos considerar a função vamos começar por essa funçãozinha simples aqui. X quadrado mais 1. Claro que aqui você tem uma composta, né? Você tem a composta entre a função h de t, vamos dizer assim, que é raiz de t, e a função q de x, que é x quadrado mais 1, né? Então, f de x é igual a h composta com q de x, não é isso? E é h de q de x, não é isso? Você vê que q de x é isso, então substituindo, fica assim, né? E h com a raiz quadrada dá exatamente f, não? Então é uma composta. Então como se calcula a derivada? Então, a derivada de f é a derivada dessa função. E uma composta, né? A gente até para facilitar a visualização do que vamos fazer, pode mudar aqui a forma de escrever a raiz quadrada e utilizar expoente, né? Então é x quadrado mais 1 elevado ao meio. É a mesma coisa que a raiz quadrada de x quadrado mais 1, não é isso? Então,
Primeiro você deriva a raiz quadrada, correto? Porque a função de fora é o h. Lembra-te que h, se h é h de t é raiz de t, ou t elevado ao meio, então a derivada de h, como se calcula? É o meio e a variável elevado ao meio menos 1, não é isso? O meio menos 1 é a formulinha essa que estamos aplicando do x a la n, né? Isso fica então o meio de t elevado a menos 1 meio, né? Isso que é 1 meio menos 1, menos 1 meio. Ou vai dar 1 sobre 2 t elevado ao meio. Essa que é a derivada. Correto? Então, essa aqui eu vou colocar aqui. Vai ser 1 sobre 2 t elevado ao meio. Só que t, esse é o polinômio de dentro. Então, por isso que fica x quadrado mais 1 elevado ao meio. Então, isso que coloquei aqui é a derivada do h, não é isso? Da função de fora, né? Que é o que diz a regrinha ali em cima, né? Primeiro você deriva a função de fora, calculada na função de dentro, né? É o que eu estou fazendo aqui. Vezes a derivada da função de dentro, né? Que é a função de dentro é x quadrado mais 1, não é isso? Então, sua derivada é a derivada de 2x mais 1. A derivada de 2x é 2, x elevado a 2 menos 1. Mais a derivada de 1 que é 0, porque é constante. Portanto, essa derivada é 2x, certo? 2 menos 1 é 1. Então, eu vou colocar aqui. Vezes 2x. E agora você arruma a continha. Corta aqui, corta aqui. E essa conta vai dar x sobre x quadrado mais 1 elevado ao meio. Né? Ou, se quiser, x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. Essa aí é a derivada dessa função composta. Ok? E assim você vai fazendo continhas. Certo? Vamos fazer outra. Vamos considerar agora esse valor. F de x é agora x ao cubo mais 2x quadrado mais x elevado a 4. Essa é a função. Então, nesse caso, temos a composta da seguinte forma, né? Se H
dx é, se h de t é t elevado a 4 e q de x é x ao cubo mais 2x quadrado mais x, então f de x é h composto com q de x. Não é isso? Já que fica h de q de x, e o q de x é esse polinômio, e o que faz h é pegar esse valor que está dentro do parênteses e elevar a 4. Então, exatamente isso. Portanto, calcular a derivada de f e calcular a derivada dessa composta, então, né? Então, como h é t elevado a 4, então, sua derivada é 4t elevado ao cubo, não é isso? E é 4 vezes t elevado a 4 menos 1, não é? E q de x, que é x ao cubo mais 2x quadrado mais x, tem por derivada linha de x que vai ser 3x quadrado, não é isso? Cai o 3 na frente, fica o x elevado a menos 1, que é 2, não é isso? Mais, pode ser 2, 4, x elevado a 1, né? Que cai o 2 na frente, multiplica por esse 2, e fica 2, x elevado a 2 menos 1, que é 2. E a derivada é x que você sabe que é 1. Isso está nas formulinhas que já vimos da derivada. Então, já tenho a derivada de h e a derivada de q. Então, vou substituir aqui. Seguindo a regra, né? Vai ser a derivada de h, que é 4, t elevado ao cubo. Então, seria 4 vezes a função q, né? Elevado ao cubo, não é isso? Porque, pelo que diz a regra, diz que é a derivada da função h calculada na função de dentro, que é o q, vezes a derivada de q, que está ali. É 3x quadrado mais 4x mais 1. Pronto. Aí acabou a derivada. Certo? Se quiser, você pode continuar tentando arrumar e tudo, calcular essa coisa, mas não é o intuito. Quando eu coloco... Cadê qual é a pergunta aqui? Tá vendo? Quando eu coloco a nomenclatura de y de x, significa que eu vou fazer a derivada daquele termo ou tem mais alguma coisa? Não, quando você faz a nomenclatura de y de x, é a mesma coisa. Ou seja, aqui podíamos usar assim. Para escrever de acordo com a letra que estamos usando aqui, então, sim, seria a derivada de f em relação a x. Quanto vale? Seria a derivada de h, né, em relação a t vezes a derivada de t em relação a
x. Né? Já que f de x é h composto com q de x. Certo? E h é t elevado a 4 e t é q de x, que é 3x quadrado mais 4x mais 1. Pode ser a derivada, verdade? X ao cubo a 2x quadrado mais x. Certo? Então, a derivada em relação a t vezes a derivada em relação a x. Só que aqui não fica bem claro que nessa parte primeira aqui você tem que calcular a derivada mais substituir o valor de t. E este polinômio. Né? Por isso que nessa forma de escrever fica mais claro que você calcula a derivada da função de fora, certo? Porém, essa derivada você tem que calcular cada variável, o x pela função, né? Pela função que está dentro. E depois calcular a derivada da função que está dentro. Entendeu? Por isso que eu não uso essa notação, né? Porque aqui, na primeira parte do produto, se esconde essa substituição que você tem que fazer aqui. Claro que os livros usam sabendo que, ou pensando que a pessoa já sabe que você tem que substituir. Né? Correto? Mas eu prefiro usar essa nomenclatura que fica mais claro os passos a seguir na derivada. Né? Quando você faz a regra da cadeia. Entendeu? Vejamos outro exemplo. Exemplo 3. Então, a função é a tangente de x quadrado mais 6x mais 2. Essa aí é a derivada. Então, aqui, h de t é a tangente de t. Correto? E q de x é x quadrado mais 6x mais 2. Correto? Então, f de t, f de x e h composto com q de x, h de q de x, não é isso? É h de x quadrado mais 6x mais 2 vai ser a tangente desse polinômio. Então, a derivada de f é a derivada da função de fora. A função de fora é a tangente. Quarta-feira, calculamos as derivadas das funções trigonométricas, né? Então, a derivada tangente, vimos que era secante quadrado. Correto? E a derivada de q de x vai ser a derivada de x quadrado, que é 2x, não é isso? Mais a derivada de 6x, deixa o 6 de fora, a derivada de x vale 1.
Portanto, fica só 6. Mais a derivada do 2, que é 0, porque é uma constante. Então, essa é a derivada aqui. Aí, então, substituindo na conta, aqui vai ser a derivada da função de fora, secante quadrado, calculada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Pronto. Essa é a derivada. Ou se quiser escrever assim, 2x mais 6 vezes a secante quadrado de x quadrado mais 6x mais 2. Certo? Aqui, não sei se você tinha visto antes uma função tangente definida assim, né? Mas aqui é a tangente e a forma de calcular o ângulo é através desse polinômio, né? E na realidade você está pensando aí em radiano, certo? Correto? Quando você trabalha com funções trigonométricas, o correto é você pensar em radianos e não em graus. No ensino médio, aos alunos se les ensina as funções trigonométricas em graus, porque é mais fácil para a pessoa, no princípio, entender a ideia da abertura do ângulo e tudo isso, né? 60 graus, 90 graus, fica mais fácil de você ver isso no quadro quando você está falando em graus, né? Porque até a gente tem a noção de relógio e vai passar pelos ponteiros do relógio e ver os graus, tudo, né? Agora, graus não são números, correto? Graus é uma escala sexagesimal. Você vai dividir de 60 em 60 as unidades. Você faz o giro total da circunferência, que é 360 graus. E aí, então, você vai dividindo em hora, minuto, segundo, etc, etc. Aí tem a divisão para você representar os graus, né? Mas é uma escala sexagesimal, de 60 em 60. E não é a escala que a gente usa para fazer cálculos, para fazer contas. A gente trabalha a escala decimal, que é a escala que se usa para os números, né? Números naturais, reais, números naturais, inteiros, racionais, reais. Todos são calculados em cima da escala decimal, de 10 em 10. Portanto, grau não é número, sino grau, por isso chama assim, grau. E quando você vai fazer cálculos, então você tem que usar radianos, porque radianos é o equivalente em números ao grau que você está mencionando. Correto? Então, quando você está pensando aqui em tangente de x quadrado mais 6x mais 2, é porque o x vai assumir algum valor em radianos. Entendeu? Em radianos. Sabendo que a correspondência é esta, não? Que 180 graus corresponde a π. Né? E daí por diante você, então, faz essa correspondência e qualquer grau você pode calcular em radianos. Só que radianos está sobre o eixo x, está aqui, né? E aproximadamente 3,14, então, 1, 2, 3, 4, por aqui seria, né? E aí, primeiro, a metade disso, 3,14, dividido por 2, e assim por diante. Claro que aqui estamos pensando aproximado, 3,14 sabemos que pi é um número que não é
racional, né? É um número irracional, né? Então, tem que ter esse cuidado, certo? Os graus não são números. Tudo bem. Então, aqui, a forma de você calcular a tangente é usando essa formulinha aí. Agora, vejamos outro exemplo. É por isso, então, aunque pareça esquisito, você pode calcular a tangente desse polinômio, né? Por quê? Porque você vai pegar um x e vai substituí-lo por radianos. Em realidade, qualquer número real, você pode considerar um radiano, porque está sobre a reta. E claro que a gente destaca alguns radianos importantes, que são radianos que você utiliza mais quando faz a correspondência com os graus, né? A qualquer número real, você pode substituir aí. E é por isso que a gente faz o gráfico do seno, faz o gráfico do cosseno, da tangente, exatamente por isso você pode fazer. Porque o domínio do seno, cosseno, tangente é a linha reta. Então, quando você vai pensar em o gráfico da função, você não está pensando em graus, você está pensando em radianos. Só que, pelo costume, a gente fala 45 graus, 60 graus, só para se ubicar. Mas são radianos e não graus, certo? Então, mau costume mesmo. Vejamos o exemplo 4. F de x é o seno do cosseno de 3x quadrado menos 8x. Então, como tu faz com essa função? Primeiro tu calculas o valor por essa função, te dá um numerinho, a esse numerinho tu calculas o cosseno dele, e a esse cosseno tu calculas o seno. E aí eu tenho a função. Então, no caso aqui, temos h de t e o seno de t. Temos g de t e o cosseno de t. E temos q de x, que é 3x quadrado menos 8x. Temos três funções aparecendo, não é isso? Então, h, se f de x é h composto com g composto com q de x. Primeiro você aplica g sobre q, correto? E depois aplica h sobre g. Aí você obtém a composta final. E o quê? Isso é Q 3x quadrado menos 8x. Quem é G agora? É o cosseno desse 3x quadrado. 3x quadrado menos 8x. E agora aplico h sobre o cosseno. E o seno
do cosseno de 3x quadrado menos 8x. Então, tenho primeiro a composta e depois a composta com outra função, né? Composta da composta. 3 funções. Então, quero calcular a derivada. Quero calcular a derivada da função e. Então, como temos 3 compostas, como você faz? Primeiro você calcula a derivada da função de fora, calculada da função de dentro. A função de dentro é g. Vezes a derivada da função de dentro, que seria a derivada de g, não é isso? Só que g também é composta, né? Ou aqui também se pode ver. Então, como você calcula a derivada aqui? É a derivada de g calculada em q vezes a derivada de q. E assim vai você fazendo a derivada. Você vai calcular a derivada da função de fora pela função de dentro. E assim, a derivada da função de fora por de dentro e assim por diante. Até chegar na última função, que é a derivada só dela. E todo o tempo multiplicando. Então, vamos calcular, já que estão aqui, vamos calcular suas derivadas. Vou colocar em vermelho para diferenciar. A derivada da função h, vou colocar em azul melhor, fica mais nítido. Então, a derivada da função h é a derivada do seno. Na aula passada vimos que era cosseno. A derivada da função g, que é cosseno, vimos que a derivada era menos seno. E a derivada de q, que é um polinômio, que é de x, a derivada é 2 vezes entre 6x, não é isso? Menos a derivada de 8 fica fora, a derivada de x é 1, portanto, fica só 8. Estou calculando a derivada aí. Então, vou substituir na minha regrinha aqui. A derivada de h, que é cosseno, calculada na função de dentro, que é essa toda aqui. Derive só o seno primeiro. A derivada do seno. Calculando tudo. Então fica cosseno do cosseno de 3x quadrado mais 8, menos 8x. Vezes. Agora já vou para a primeira função de dentro, que é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, menos o seno calculado na função de dentro, que é o 3x quadrado menos 8x. E aí está vezes a derivada da função de dentro, que é 6x menos 8. E essa é a função. Se quiser só arrumar um pouquinho, coloca menos 6x mais 8. Esse sinal de menos aqui, coloquei dentro do polinômio.
E depois fica cosseno do cosseno de 3x quadrado menos 8x, vezes o seno de 3x quadrado menos 8x. Pronto. Essa é a derivada.